Então, essa é a preocupação de Paulo aqui, é uma preocupação de que ele organizou a igreja. Quando você está começando um trabalho, é difícil de você ter ajuda até como se manter naquele trabalho, que dirá uma pessoa que vai te ajudar lado a lado ali, sabe, fazer as coisas que precisam ser feitas. Então, o começo de um trabalho, ele é sempre difícil. Eu me lembro que quando eu estava em Garça ainda, eles tinham um trabalho aqui em Marília, só que era um trabalho de ônibus. Eu tinha acabado de chegar, né? Esse ônibus, ele saía 2 horas da tarde lá de Garça, ele chegava mais ou menos umas 2h30 aqui em Marília, né, 2h40, e aí, então, eles tinham que fazer uma visitinha, chamar as crianças ali, né, perto da escola, e depois o ônibus parava aqui, eram uns terrenos baldios que tinha aqui na frente, mas o tempo todo o pastor João, na época era o pastor João ainda, ele falava assim: quem que vai lá hoje à tarde? Então não aparecia candidato. Os jovens às vezes se vinham, daqui a pouco os jovens não queriam vir mais, aí vinha outros jovens. Era assim, era um rodízio muito grande, né, de pessoas para poder ir lá e fazer a obra de Deus, fazer o trabalho de Deus. Então assim foi o começo, que era muito difícil, né? E quando chovia, então, que o ônibus chegava debaixo de chuva, aquele ônibus entrava uma água dentro, terrível, né? Então tinha aqueles negócios que vocês sabem que o ônibus, né, os antigos tinha aquele negócio de abrir assim, aqueles ônibus da Marco Polo, né? Aquilo, quem estava lá dentro que vinha tomando banho o tempo todo, sabe? Você fechava o vidro não fechava, né? Tinha aqueles vidros que nunca fechava, mas era o ônibus capela que tinha, era o ônibus que era feito. E as crianças vinham muito pouco também naquele tempo, e falava assim: hoje a gente não vai não. Não, o pastor, ele tinha que ir aquela coisa: você vai ter alguém lá, né, que nem ontem. Ontem estava desabando uma água para ir lá para o Morumbi, e até que a gente chegou lá não choveu muito, né? Mas o pensamento era: e aí? Eu coloquei umas blusas, um chapéu, eu vim aqui, peguei a perua e saí pegando todo mundo, correto? Para chegar lá e ter quem? E foi criança, lá, né, Deus ainda abençoou que foi criança. Mas no começo, é um trabalho para valentes mesmo, sabe? É um trabalho duro. Só que aí depois que o trabalho já está pronto, acontece que nem acontece aqui em Corinto. Começa a surgir aquelas, sabe? Pessoa que nunca trabalhou, não sabe nem o que é aquela igreja lá, né? Ele vai chegar lá, né? Ele vai falar: não, aquele trabalho não é bom, aquele trabalho não sei o quê, estava falando. Aí já começa a mudar. Veja, irmãos, nós temos igrejas batistas hoje que nem o prédio eles têm mais, eles perderam até o prédio. São famílias que trabalharam ali muitos anos naquela igreja, aí chegou lá uma turma: não, isso aqui nós vamos ter que mudar aqui, isso aqui tal coisa, né? Palavra de Deus não se ensina mais, né? Você não sabe se você está numa boate ou se você está numa igreja. Só que são igrejas grandes, né? Quer dizer que aquelas pessoas que lutaram, aquelas pessoas que sofreram, aquelas pessoas que penaram, estava tudo errado. Não sei nem como é que a igreja sobreviveu sem aquela modernidade toda por 40, 50, 70 anos. A gente nem sabe como é que a igreja sobreviveu, né? Me lembro até aquela menininha, estava na porta da igreja com o pastor João, Dona Alta. Uma menininha chegou, né, e falou alguma coisa para o pastor João, tipo assim: o senhor sabia? Falou, parecia, né, assim, com aquela arrogância de uma criança arrogante que tem, né? O pastor João colocou as duas mãos assim na cintura e disse: poxa vida, eu não sei como é que eu consegui viver. Ele já tinha quase 80 anos na época, 80 anos sem os seus conselhos. Como é que eu consegui chegar nos meus 80 anos sem você aqui perto, né? Tão sabida que era menina. Então, irmãos, o problema que o apóstolo Paulo vive aqui em 2 Coríntios é que ele está longe da igreja. Ele organizou a igreja, ele está longe para abrir novos trabalhos. Ele não tem tempo para perder. Ele tem que começar novos trabalhos. Ele foi chamado para isso e então ele vai começar novos trabalhos. E aí veio aquele pessoal da Judéia, lá de Jerusalém, invadiu a igreja. Olha, se vocês não se circuncidar, vocês não podem ser salvos. Ó, vocês têm que guardar a lei.
Olha aqui, né? Olha, o apóstolo Paulo não é nem apóstolo, ele é. Porque apóstolo é o Pedro, é o Tiago, é o João, é o filho. Ele não estava no meio dos 12. Essa conversa que ele viu Jesus lá no caminho de Damasco, é só ele que viu, ninguém mais viu. Então, os problemas que ele estava enfrentando eram problemas de uma oposição ao seu ministério, mas era um problema de oposição ao ministério que estava colocando dentro da igreja novos costumes, nova doutrina, estava mudando tudo. E aí você tem no final aí do versículo 4. O que você tem aí no final do versículo 4? Não, no final do versículo 3, né? Quando ele fala, olha, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, de alguma forma sejam corrompidos os vossos entendimentos. Do mesmo jeito que a serpente fez com a Eva lá, o meu temor é que essa serpente está fazendo com vocês. Está mostrando aí uma árvore para vocês que não é certa, vocês comer dessa árvore. Está encantando vocês aí com uma falsa doutrina, com alguma coisa, e está apartando vocês da simplicidade que há em Cristo. Há uma simplicidade que é pregar a palavra de Deus, né? E vocês não estão fazendo isso, até de obedecer a palavra de Deus, e vocês não estão fazendo isso. Então, essa turma nova, esses novos líderes aí da igreja, eles estão enganando, eles estão fazendo uma confusão na cabeça de vocês. Agora, essa frase, irmãos, que você tem no versículo 3 aí, vê lá. Quando eu citei esse versículo aí, tem uma frase que diz assim, de alguma forma sejam o quê? Corrompidos os vossos entendimentos. Então, quando você fala de corrupção, você pensa assim, o que é a corrupção, né? Em outro texto, o apóstolo Paulo fala assim, que é tipo uma gangrena, é um câncer, né? É uma coisa que vai tomando, o câncer ele faz o quê? Ele acaba com aquilo que é bom, não é assim? O câncer, ele arrebenta, ele destrói aquilo que é bom e coloca algumas coisas que são ruins. E a primeira coisa que faz é enfraquecer, vai mudando tudo dentro do corpo da pessoa. É por isso que tem que vir, né? Vem uma quimioterapia, uma radioterapia, aí vem alguma coisa aí e mata aquele trem lá, e novamente o corpo da pessoa, né? Ela vai se fortalecer. Por isso essa palavra corromper está onde? Corromper os vossos entendimentos, é tirar aquilo que é certo e colocar aquilo que é errado. Do mesmo jeito que o mundo está passando por uma mudança muito grande, né? As igrejas cristãs, elas também estão passando por uma mudança muito grande. E elas estão se afastando da simplicidade que há em Cristo Jesus. Vai chegar um tempo que você que lê a Bíblia, você que ama a palavra de Deus, você que quer evangelizar falando de Jesus mesmo, que Deus ama o pecador, você vai ser uma pessoa completamente estranha, você vai ser um ET no meio do cristianismo. Vai ser uma coisa esquisita, já está desse jeito. Hoje, o que a palavra de Deus diz tem pouco valor em relação a uma profecia que a pessoa faz dentro da igreja, a uma revelação que ela recebeu lá, quando ela estava lá na casa dela sozinha. Por isso, no versículo 4, o apóstolo Paulo fala o seguinte, quando ele está tratando, ele diz assim, olha, se alguém vier pregar para vocês outro Jesus, quem é esse outro Jesus? Quem poderia ser outro Jesus? Bem, o nosso Jesus, quando Paulo fala assim, eu vos anuncio a Cristo, e este o quê? Crucificado. Então, o Jesus da Bíblia é um Cristo que foi crucificado. Mas aí quando você vê o Evangelho, é um Senhor que nasceu numa manjedoura, é um que esperou o tempo para o seu ministério, e pregou 3 anos e meio, curou, ele falava do amor devido, ele falava de como as pessoas têm que se arrepender dos seus pecados, e culmina-se lá naquela cruz, ele derramando o seu sangue para limpar, para lavar o pecado dos pecadores que o recebem. Então, quando fala assim, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, então nós temos um Cristo a ser pregado, é o Cristo da Bíblia. Qual Jesus eu tenho que anunciar? Aquele do desenho? Não, mas aquele do desenho, das figuras, ele é tão lindo, olhos azuis,
um cabelo de fazer inveja para qualquer cabeleireiro desses mundos que nós temos hoje, aquele, sabe? É aquele Jesus que não é nem gordo nem magro, ele não precisa nem ir na academia porque o corpo dele tá inteiro ali, tudo certinho, uma barba, né? Hoje ele seria bem posto, seria um candidato a muitas jovens, seria. Mas esse não é o Cristo da Bíblia. Esse não é o Cristo de Isaías capítulo 52, o servo sofredor. E não é o Cristo de Isaías 53, que é aquele cordeiro que é abatido no matadouro. Não, é muito diferente. Um que vimos, olhávamos para ele e não víamos nele formosura alguma. Bem, esse não é o Cristo que está lá naquela placa, naquele desenho. Me lembro quando eu ia para a igreja, quando era pequeno, minha mãe às vezes levava a gente na matriz, porque naquela paróquia que nós estávamos, né, minha mãe, ela sempre foi muito romanista, então na nossa paróquia, era uma paróquia que o templo era bem menor que a nossa igreja aqui, e não tinha vitrais, não tinha desenhos, não tinha nada, era só uma paróquia, né? E aí, uma vez por mês, por exemplo, né, a gente ia lá na matriz, e não quero contar vantagem para o lado da minha cidade não, mas a matriz lá é uma das mais lindas que eu já vi, tanto fora quanto dentro, e você olha assim, os vitrais, você olha lá, as cúpulas, você vê desenhos para todo lado. Então eu cresci naquele ambiente de ver um lindo Jesus. De repente você vai passando os vitrais, ele está lá todo sangrado, né, com aquela cruz e coisa, você até chora quando vai lendo aquelas coisas lá, né, até chegar lá. Bem, aquele Jesus, se tem alguma coisa certa naquela história contada em desenhos, é a cruz que ele carregou. Mas no demais, é muito fictício. Eles estão trazendo de volta, dentro das igrejas evangélicas, esse Jesus fantasiado, esse Jesus de desenho animado, esse Jesus que não tem muito apreço, não cabe dentro da igreja cristã hoje. Sabe, é um Jesus que não pode falar nem de céu e nem de inferno, porque a sociedade não aceita isso. É um Jesus que ele pode curar uma enfermidade, uma doença grave, mas ele não pode curar, por exemplo, um pecado da genealogia de gênero, ele não pode. Então esse Jesus, ele é mutilado na sua obra, no seu trabalho, mas é o Jesus que eles querem implantar hoje na nossa sociedade. E aí as igrejas têm que rolar dentro desse perfil desenhado, maquiado, sabe? Um Jesus que assim, tem aquela música, né? Jesus, alegria dos homens. Bem, isso é um versículo da palavra de Deus, mas Jesus, ele será a alegria para aquele que o recebe, mas o recebe dentro da palavra de Deus, da crença, a fé. Mas, de fato, os ensinos dele não é a alegria dos homens. Porque quando você prega contra o mal, você prega contra o pecado, você prega contra a injustiça, você prega que deve-se amar os seus inimigos, você prega que você tem que dividir as duas camisas que você tem, você prega que você tem que andar uma milha a mais do que aquele que... E aí quando você começa a pregar isso, essa simplicidade que é Jesus na Bíblia, há um confronto com o Jesus desenhado, o Jesus encantado, que está surgindo, já surgiu e é implantado pelas igrejas evangélicas hoje. Então, irmãos, é muito diferente o que se ensina dentro da palavra de Deus. Se alguém pregar outro Jesus, o nosso Jesus é esse, dos evangelhos. Ele continua no versículo 4, ele fala assim, olha, se alguém vos pregar outro Jesus que nós não temos pregado, você recebe outro Espírito, não tem uma coisa que tem se manifestado como um ponto de divisão dentro das igrejas, seja católica, seja evangélica, que é a ação do Espírito Santo, de como o Espírito Santo se manifesta. A manifestação do Espírito Santo, como ela é colocada hoje, é uma coisa realmente sobrenatural, é uma coisa assim, fantasmagórica, se a gente pode dizer, né? De arrebatamentos e coisas desse tipo.
Mas é muito diferente, por exemplo, do que é ensinado na palavra de Deus. Isso não começou agora, isso começou há mais de 100 anos atrás, quando eles diziam, olha, você recebe o Espírito Santo com a manifestação de falar em novas línguas. Aí a pessoa começa a falar umas coisas esquisitas na igreja que não tem na palavra de Deus de jeito nenhum, e fala, isso é uma nova língua. Não, calma lá. A Bíblia diz que a língua, lá no livro de Atos, é um idioma. Língua só pode ser duas coisas, como diria o irmão Félix. Olha que interessante. É aquele velhinho coçando a barba, ensinando aqui no seminário, quando a gente abriu o seminário, ele veio lá de Ubirajara e deu uma lição sobre o Espírito Santo. E sobre sobre o dom de línguas. Ele tem aquela barbona dele, ele falava assim, ele disse, irmãos, a língua só pode ser duas coisas. Primeiro, o membro que está dentro da sua boca. Aí ele colocou aquela língua dele de fora. Mostrou. Isso é uma língua. Eu sou médico há 50 anos. Isso é uma língua. Correto? Vocês acreditam que isso é uma língua? Eu disse, é verdade. Isso é uma língua. A outra coisa que é língua é idioma. Por isso existe a palavra grega, glossário, que vem de glossa. Glossa, no grego, significa língua. Só isso é língua. Então, se você tem um idioma, alguém vai entender o que você está falando. Aqui no Brasil, nós falamos qual idioma? O português. Agora, uma pessoa se levantar e começar a berrar e falar a mesma palavra sempre, e dizer que aquilo é língua, não é língua. Não é. Não, mas é a língua dos anjos. Novamente eu uso ele. Ele disse, todas as vezes que um anjo foi mandado por Deus à terra, todas as vezes, se falou com Abraão, se falou com Jacó, se falou com o Davi, todas as vezes que um anjo se manifestou, ou falou com Manoá, o pai do Sansão, ou se falou com Maria, mãe de Jesus, que língua ele falou? Ele tinha que falar a língua da pessoa que estava ouvindo. Então, ele disse, ainda que eu falasse, está num futuro inexistente, que pode vir a acontecer, mas não é um presente que está acontecendo. Ainda que eu falasse, é como, ainda que eu fosse, eu não fui. Então, irmãos, veja, um outro Espírito, eles falam dessa manifestação do Espírito, nessa manifestação de língua que uma pessoa fala, ninguém entende, completamente contrário a Atos capítulo 2. Mas as pessoas preferem valorizar o que é dito pelos homens do que é dito por Deus. E aí você tem a manifestação do Espírito na Bíblia. O que seria a manifestação do Espírito na Bíblia? Um outro Espírito. E nós temos Gálatas no capítulo 5. O fruto do Espírito fruto é a manifestação do que existe dentro de uma árvore. Vocês concordam comigo? Então, ele começa. O fruto do Espírito primeiro, amor. Depois do amor, a alegria. Depois da alegria, a paz. Depois da paz, a alegria. E aí vem a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. E você vai vendo que isso é a manifestação do Espírito. O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Essa é uma manifestação visível, clara do Espírito. De uma pessoa chegar na outra e eu poder dizer como um cristão, meu amigo, se você morresse agora, você vai para onde? Eu, não sei. Mas você não tem a manifestação do Espírito? Não, eu tenho, eu falo língua. Mas vem cá, o Espírito testifica com o nosso Espírito que eu sou o quê? Eu sou um filho de Deus. Que eu já entreguei minha vida para Jesus, eu não estou no mundo das incertezas. Eu não estou na terra do Peter Pan, que é a terra do nunca, que não vai acontecer nunca. Não.
Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, como fala lá em 1 João, capítulo 5, versículo 13. Irmãos, estas coisas eu vos escrevi para que vocês tenham a certeza da vida eterna, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, você creu no nome de Jesus, pois eu estou escrevendo para que vocês tenham a certeza que vocês vão para o céu depois que vocês morrer. Então, que tipo de espírito nós estamos falando para os nossos irmãos na igreja? Mas que tipo de espírito as pessoas fora da igreja querem receber? Esse espírito que te dá uma certeza de salvação? Esse espírito que te faz amar, ter paz, ter alegria? Ou esse espírito que faz você se manifestar de uma forma esquisita na igreja e todo mundo vai querer bater palma para você? Então, é um espírito diferente, é muito diferente da palavra de Deus. Nós temos um padrão a seguir, que é a palavra de Deus. Paulo está dizendo, se vocês recebem outro Jesus, que não é o que nós pregamos, um outro espírito, diz o versículo 4, está lá, né? Um outro espírito que não recebestes, aí ele, para colocar a tampa na panela, no versículo 4, ele diz, um outro evangelho. Outro Jesus, outro Espírito, outro Evangelho, que não abraçastes com razão, vocês aceitam. Olha, como as pessoas aceitam facilmente um falso Evangelho. Como pode? Às vezes eu fico pensando no nascimento dessas igrejas, grandes denominações que há no mundo, uma grande denominação que tem bilhões, não, tem bilhão de adeptos, só é menor que o cristianismo. Já pararam para pensar, o Maomé, ele não, é um profeta. Quem que nomeou ele profeta? Autonomeado. Ele pegou um pedaço da Bíblia, um pedaço, não sei do que, fez um livro lá, aí colocou o nome daquele livro, Alcorão. Tá, tudo bem. E aí? Bom, a minha linguagem é o seguinte, ou a pessoa aceita o que eu escrevi aqui, se não aceitar, morre. Acabou. Olha que negócio interessante. Podia alguém dizer assim, não, isso não está certo, não. Tentaram. No começo, olha, rapaz, que ideia esquisita é essa aí? Ah, você não concorda? Mata aí. Mata, pode matar, não dá nada não. Invadir as cidades. E quando ele invadia a cidade, ele falou assim, é o seguinte, vocês não matam nem as mulheres nem as crianças. Quantas mulheres vocês conseguirem pegar, é de vocês. As crianças viram escravas. Para uns homens que não têm pudor, para uns homens que não têm, sabe, amor em nada. Eles vão guerrear até os dentes para fazer o quê? Para sair vencedor e tomar aquilo como um troféu. Então, irmãos, como uma religião dessa cresce tanto? Mas é uma religião feita nos moldes humanos, da natureza carnal, que odeia seus inimigos, que odeia pessoas que não concordam com eles. Isso é a religião que mais cresce no mundo. Os cristãos abandonam a igreja deles, a Bíblia deles, para abraçar um Maomé que manda matar até mesmo seu filho, sua filha. Lá, quantas famílias, se uma pessoa, por exemplo, no Irã, aquela moça que se converteu, e o pai levou ela lá no meio da praça e disse, vocês podem apedrejar ela porque ela estava com uma Bíblia na mão. Bem, ele é um herói. Você sabia que aquele pai é um herói? Ele vai ser recebido lá naquele templo deles como um herói. E tem uma promessa de que quando aquele pai morrer, ele vai ter não sei quantas mulheres lá na eternidade. Lá. Sabia disso? Por isso que ele pega a filha dele, coloca lá e ela é apedrejada na frente de todo mundo. Qual que é o mal que ela fez? Ela foi pega com uma Bíblia na mão. Você não pode ter Bíblia aí nesses países. Você não pode ter um fragmento da Bíblia nesses países. Mas por que essa religião mais cresce? É um outro evangelho, não é? É porque satisfaz a natureza carnal dos homens. Mas pegue outra religião. Uma outra religião que cresceu muito, ainda que não está crescendo muito hoje, mas é a religião que mais tem missionário no mundo, é o mormonismo. Qualquer jovem de 18 anos é obrigado a ser um missionário para eles.
tem promessas para eles. Mas aí você pega, como é que nasceu isso? Não, o camarada estava lá, ele achou umas placas de ouro. Achou umas placas de ouro? Pois é. Aí, aquilo é o livro do Mórmon. Uma placa de ouro. E tinha umas testemunhas perto. Aí ele pega aquelas placas e diz: esse é o verdadeiro evangelho. Bom, aqui nesse verdadeiro evangelho, eu posso casar com quantas mulheres eu quiser. Eu posso ter assim também riquezas, e eu posso lutar contra os meus inimigos. Com quem será que ele aprendeu isso? Com Jesus? Não, foi com Maomé. Ah, mas hoje eles não fazem isso. Fazem, as escondidas eles fazem. Mas é bonito quando você vê, muito bem postado. As melhores músicas cantadas, são eles que cantam, porque eles pegaram todas as músicas dos evangélicos para cantar, dos hinos dos cantores. Mas é uma religião onde o nosso Senhor Jesus Cristo tem um nome, mas ele não tem vez. Eles não acreditam que só Jesus Cristo salva. Então, é um outro evangelho, completamente diferente. E por que as pessoas recebem com tanta alegria? Por que o cristão deixa de ser cristão para entrar dentro de uma seita dessa? Eu lembro que um colega, uma pessoa muito conhecida, um batista firme, com a avó batista, com a mãe batista, com descendentes batista, apareceu um dia, cabelo cortado esquisito, sabe, com uma roupa parecendo, sabe, parecendo parecendo um muçulmano mesmo assim, sabe, todo. Entrou numa seita em Londrina. E aí as pessoas eram acordadas com um sininho assim, tim, 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 tipo zen assim, sabe? Olha, aqui você tem que viver aqui dentro. Aqui que é a verdadeira religião. As pessoas, isso é corrupção da mente. Um menino inteligente, um menino alto, bonito, dos olhos azuis, descendente de alemão, completamente corrompido. Passou um tempo, ele quis sair de lá e disse: não, aqui você só pode entrar, sair você não pode. Mas ele foi iludido. Então, quando Paulo fala de outro evangelho, qualquer coisa que cheire que só Jesus não salva, é Jesus mais obras, é Jesus mais batismo, é Jesus mais ritos, é Jesus mais alguma outra coisa, é outro evangelho. Não é o evangelho da Bíblia, porque o evangelho da Bíblia é: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Agora, irmãos, o próprio mundo evangélico aceita essas coisas como se fosse uma coisa legal, normal e boa, mas não são. Aí você pega aqueles pastores que se posicionam contra, digam: olha, não, isso aí não é o verdadeiro evangelho. Esse é um sectário, esse aí é um divisor, esse aí é justamente aquela pessoa que segura a Bíblia, a palavra de Deus, ele passa a ser ruim, muito ruim. Um outro evangelho. Evangelho dos grupos sociais. Como as pessoas gostam de ser crente na internet, são os melhores que existem. Não existe crente melhor do que o da internet. Sabe? São os melhores, os mais fiéis, os que sabem mais da Bíblia, os que mais repostam mensagens, sabe? Não quer fazer nada na casa de Deus, quando faz reclama, mas são os mais. Essa pessoa não está seguindo o verdadeiro evangelho, ele está com outro evangelho. Outro evangelho. Por que hoje as igrejas têm se mostrado assim, tão proponentes a fazer, a imitar aquilo que o mundo faz sempre? Já pararam para pensar, por que eles estão fazendo isso? Porque a igreja, todo domingo, tem que apresentar um super show fantástico para as pessoas. Porque se gasta em 2 horas de culto, 1h30 com um super show fantástico e 15 minutos de pregação com ponto no ouvido do pregador, para ele não falar uma coisa desastrosa que vai ofender 7, 10 mil pessoas que estão ouvindo ele ali sentados. Por quê? É a mesma coisa.
O mundo gosta disso. Não é uma igreja para a honra e glória de Deus. É uma igreja aceita pelo mundo, pelas coisas do mundo. A última palavra do apóstolo Paulo no versículo 4. Eu sei que aqui a nossa tradução é um pouquinho fraca, sabe? É uma pena. O grego é maravilhoso. Mas aqui a tradução está... Eu vou ler aqui como está na minha aqui, que eu esqueci. Está escrito assim: com razão sofrereis. Jesus, quando ele viu a venda na casa do pai dele, aqueles animais, os cambistas, o que aconteceu? Ele teve o quê? Teve ciúmes. Ele sofreu sofrimento. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que essas pessoas, eles vêm com outro Jesus, outro Espírito, outro Evangelho, e as pessoas estão prontas para morrer por essa mentira, sofrer por essa mentira mesmo, sabe? Um pastor estava dizendo, olha, agora virou moda de eu ter que subir um monte para dizer que eu sou homem, mostrar que eu sou homem, lá, vou estar orando lá, vou mostrar. Não, você não precisa subir um monte, você só tem que ler a Bíblia e obedecer a Bíblia, não tem que ir em monte nenhum. Mas por que essas coisas acontecem? Porque as pessoas do mundo gostam dessas coisas. E eles, sabendo que eles gostam, eles não vão dar o que a pessoa precisa, mas o que a pessoa gosta. Veja, irmãos, o que o apóstolo Paulo fala, lá já estamos terminando, lá no livro de 2 Timóteo, né, dá uma olhadinha lá, diz assim, no capítulo 4 de 2 Timóteo, eu conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Ele está chamando a atenção, eu quero que vocês prestem atenção aqui no que eu vou dizer. Eu peço para vocês, por favor, é isso que ele está falando no versículo 1, olha, em nome de Jesus, que voltará e nos julgará. Versículo 2, que pregues a palavra, insista a tempo e fora do tempo, corrija, repreenda, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Veja bem, prega para correção, para instrução, para exortação. Quem que quer ouvir isso aí hoje, irmãos, no mundo de hoje? Quem quer ouvir não? Quem quer ouvir que está errado, que tem que se arrepender, senão vai morrer, vai para o inferno, se não entregar a vida para Jesus? Quem que quer ouvir isso, essa repreensão, essa instrução, essa exortação? Ainda ele acrescenta, né? Isso deve ser feito no versículo 2, com paciência e doutrina, não é só paciência, doutrina é a verdade, é a Bíblia, é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, sejam valentes, não para de pregar a palavra de Deus não. Olha, irmãos, no Seminário Batista do Sul, no Rio de Janeiro, que é o seminário mais antigo que tem aqui no Brasil, dos batistas, na porta do seminário está escrito que pregues a palavra. Está escrito em língua grega lá, bem na porta lá, está escrito que pregues a palavra. Essa frase. Para que eles não esquecessem do dever, para cada seminarista que está se formando, não se esquecesse do dever que eles devem fazer o quê? Prega a palavra, a tempo e fora do tempo. Versículo 3, vai vir um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Será que chegou esse tempo? Não vão suportar a doutrina sã. Nós não temos ninguém aqui agora que trabalha no hospital, né? Eles vêm mais à noite, nossos enfermeiros. Sã, uma pessoa sã é porque ela não está o quê? Doente. Existe a sã doutrina, existe a doutrina enferma, doente. Paulo diz aqui, eles não vão suportar o quê? A sã doutrina, uma doutrina que não é doente, uma doutrina não falsificada. Então as pessoas não suportam. É por isso que a igreja tem que virar um palco de shows, porque as pessoas não suportam a doutrina, a palavra de Deus. Versículo 3, mas tendo coceira no ouvido,
amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então, na verdade, meus irmãos, é o público, de fato, que tem aquela coceira no ouvido e eles querem um pregador, eles querem um doutrinador, eles querem um mestre que dá para eles não o que eles precisam, mas o que eles querem. O que eles querem. Sabe, até os imperadores romanos, quando tinha aquelas guerras lá, aquelas batalhas nos antigos coliseus, aí vem o imperador, né? E aí o camarada tá lá com a espada para matar o outro, né? E aí ele tá lá. Quem que vai dar a ordem de morte? É o imperador, correto? Não é assim? Se ele fazer assim, o camarada vive. Se ele fazer assim, o camarada morre. Mas mesmo o imperador, o que ele esperava ouvir? O grito da torcida lá. Se a torcida falava, mata, mata, mata. Aí ele olhava aquilo ali, oba, ó, mata, mata, né? Mas se o povo dizia, não, não, então ele, não, não, não. Ou seja, mesmo o imperador romano, ele ditava as coisas segundo o que o povo falava, o que o povo queria. Portanto, igrejas nesse molde, que não quer saber da sã doutrina, mas quer doutores segundo as suas próprias concupiscências. Não é isso que diz aí no versículo 3? Conforme as suas próprias concupiscências. 4. Desviarão os ouvidos da verdade e abraçarão as fábulas. Opa, né? A verdade vai ficar do lado. E qualquer mentira que alguém falar, fábula. Sabe, os 3 porquinhos é uma historinha. É uma fábula legal, né? Um conto legal, mas é uma mentira. E Paulo está dizendo, eles preferem acreditar na história dos 3 porquinhos do que pregar Jesus Cristo e esse ressuscitado. 5. Você, meu filho, seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista. E por fim ele fala o quê? Cumpra o seu ministério. Como se ele dissesse para Timóteo, você não vai ter muito ouvinte não, meu filho. As coisas vão ser bravas aí, né? As coisas vai... Irmãos, tudo que a gente tem que fazer é entender o nosso papel nesse mundo, de como pregadores da verdade, evangelista do verdadeiro evangelho, que temos dentro de nós o poder do verdadeiro Espírito, pregando o nome do verdadeiro Jesus. Se você tem isso, cumpra o teu ministério, sofre como um verdadeiro evangelista, mas não se venda, não se venda, não faça isso. As pessoas estão aceitando tudo muito facilmente, muita mentira. E muitos costumes que nunca houve numa igreja sincera, verdadeira. A gente está tendo isso dentro das igrejas hoje. Ninguém reclama, todo mundo fica alegre, todo mundo está bem, mas dentro da palavra de Deus aquilo é errado. Mas quem está se importando com a palavra de Deus? A gente vai lá e a gente se sente bem. É assim que começou com Maomé, começou com Joseph Smith, com outros lá na Torre de Vigia. Sempre vai ser dessa forma. Portanto, irmãos, quando vamos terminando, né, lá no capítulo 4 de 11, de versículo 4 de 2 Coríntios, né, ele diz mesmo, né, vocês sofrem de bom grado a mentira. Não faça isso, né? Lute pelo verdadeiro Jesus, pelo verdadeiro Espírito, pelo verdadeiro Evangelho. Você sabe como surgiu a Bíblia? Você tem uma Bíblia na mão. Eu tenho. Você tem. Está aqui, o pastor Gilberto tem. Está aí. A irmã Lourdes tem.
Você sabe como é que surgiu a Bíblia? Bem, as igrejas tinham seus fragmentos, cada igreja tinha lá os fragmentos. E eles disseram assim: olha, qualquer pessoa que ser achado com um fragmento dessas escrituras cristãs vai morrer. Tá. Aí a igreja, então, com seus pastores, seus líderes, já que a gente vai morrer segurando a palavra de Deus, a gente tem que ver o que é palavra de Deus e o que não é palavra de Deus. É por isso que Evangelho segundo Tomé, Evangelho segundo Enoque, Evangelho... Você sabe, todas essas mentiras colocadas, os apóstolos disseram lá atrás, os pais da igreja lá atrás, nós não vamos morrer pela mentira, mas estamos prontos para morrer pela verdade. E assim criou o canon de 27 livros do Novo Testamento e os 39 do Velho Testamento. Ah, lá tem igreja que tem a Judite, tem Macabeus, os judeus não têm. Por que eles não têm? Porque eles têm a verdade. Ah, mas tem mais Bíblia aí que tem mais de 27 livros no Novo Testamento, ou tem menos? Pois é, eles estão errados. Portanto, meus irmãos, quando eles decidiram ter a palavra de Deus, inspirada por Deus, ele diz, ó, por isso nós podemos morrer, por outras coisas não. E hoje, que valor que tem dentro de uma igreja evangélica a Bíblia, a palavra de Deus? Os membros são levados a realmente crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você tem dúvida, então, que sentido faz você crer em Cristo, se você acredita que a Bíblia não tem valor? Porque se existe Cristo é porque está escrito aonde? Na Bíblia, na palavra de Deus. Os judeus nos deram 2 presentes, por isso Jesus disse para a mulher samaritana, a salvação vem de quem? Vem dos judeus. Capítulo 4 do Evangelho de João. Por que a salvação vem dos judeus? O primeiro grande presente que os judeus trouxeram para nós, qual que foi? A Bíblia, correto? E o segundo presente que eles trouxeram para nós, qual que é? Jesus. Então a salvação vem dos judeus. E se você crê no que Jesus Cristo disse, você não vai ser enganado. Você não vai se afastar da simplicidade que há em Cristo Jesus. Você pode até participar de uma coisa aí, de uma convenção, de uns cultos, e você vai ver, não, isso aqui não está certo não, isso aqui está errado. Por quê? Não está de acordo com a palavra de Deus. Se eu fico aqui, de bom grado eu sofro isso, ou seja, eu estou concordando com o erro. É o que o apóstolo Paulo diz no versículo 4. Semana que vem a gente vai fazer esse estudo aqui, verdadeiros apóstolos, falsos apóstolos. Amém?